Olá, pessoal. Meu nome é Ana Cláudia. Eu estou como bibliotecária atualmente da Universidade Federal de Pernambuco, especialmente na Biblioteca Central. Vários foram os meus caminhos na área profissional de biblioteconomia e aqui nós vamos apresentar a vocês que não só em bibliotecas pode o profissional da informação atuar. Vocês têm que pensar que a biblioteca é um dos ambientes que vocês podem executar as atividades profissionais de vocês, mas podem ser feitas em centros de documentações, empresas, grandes empresas, empresas de publicidade, arquivos e, dentre outros, várias são as possibilidades. O mercado profissional é muito vasto, então não se limitem a pensar que vocês serão aquelas pessoas que ficarão sentadas em uma biblioteca guardando os livros. Vamos primeiro desconstruir essa imagem, porque não é isso que a gente precisa passar mais para as pessoas. Isso já faz parte de um pensamento muito antigo da nossa profissão. A catalogação descritiva é a disciplina que nós vamos tratar com vocês e ela faz parte do módulo Tratamento da Informação. Essa disciplina ela estará dividida em 3 competências, ou seja, a cada semana vocês vão ter condições de desenvolver habilidades diferentes no processo de catalogar, seja livros, seja revistas, fita cassete, disco de vinil, enfim, objetos em ambiente digital também. Então, pensemos não apenas, a biblioteca só tem livro, revista, CD e DVD, que aí é o que nós pensamos sobre materiais audiovisuais, o que nós conhecemos. Não, ampliem também pensem em todo tipo de mídia que esteja registrado o conhecimento. A competência 1, ela diz o seguinte: saber manipular registros e representações do conhecimento para a organização de acervos bibliográficos, conceitos e finalidades do controle bibliográfico universal e da catalogação. A competência 2 diz saber organizar o acervo da biblioteca de acordo com os elementos da catalogação para a descrição física de objetos informacionais, utilizando o Código de Catalogação Anglo-Americano, cuja sigla é AACR2. A competência 3, ela vai trazer operar os elementos da catalogação em ambientes digitais, formatos de intercâmbio de dados bibliográficos e catalográficos. É fundamental que a disciplina seja construída em conjunto. Eu estou aqui apenas como uma facilitadora, não aqui expor conceitos, nem determinar que eles são exatamente a verdade. Não, nós vamos construir juntos no ambiente virtual de aprendizagem, através dos fóruns, através das conversas que nós teremos, um bate-papo que vocês terão com os tutores virtuais e aí a disciplina será construída. O caderno, ele é fundamental para que vocês tenham acesso ao conteúdo teórico informacional do que vai ser tratado na disciplina Catalogação Descritiva. Juntamente com o caderno, assistir sempre às videoaulas. Também pode acontecer em alguma das competências que haja gravações, textos complementares, podcasts e aí por diante, que são materiais adicionais que vão permitir uma melhor aprendizagem. Porém, a participação de vocês é fundamental. Por isso, nós damos as boas-vindas e que vocês possam fazer um ótimo proveito do conteúdo que será trabalhado. Essa construção conjunta, ela vai também precisar que nós tenhamos acesso aos conteúdos que a disciplina vem trazer. Ela é uma disciplina muito técnica, então geralmente na biblioteconomia muitas pessoas não gostam da catalogação descritiva, que nós chamamos também de representação da informação. Atualmente nós chamamos de representação da informação, mas é o ato de catalogar. E o que vem a ser o ato de catalogar? Esse conceito não sou eu que vou trabalhar sozinha. Já falei a vocês que nós vamos construir. E o que nós vamos construir juntos, inicialmente, é o conceito de catalogar. Além disso,
O que é descrever? Pensem, catalogar, descrever um livro, um disco de vinil, uma fita. Pensem nisso. Para você, catalogar pode significar uma coisa, para mim pode significar outra. Então é importante que você registre isso no fórum. Essa vai ser a atividade que você vai desenvolver no polo, registrando no fórum o que você acha que é catalogar. Além disso, você também, antes de dizer o que é catalogar no fórum, você vai escolher ou um objeto que esteja próximo a você, ou um colega seu que esteja no polo assistindo a aula junto com você e vai descrever as características físicas desse objeto ou desse colega. Se não souber o que é descrever, pesquisem no Google, porque nós aqui não vamos conceituar descrever. Vocês vão pesquisar, vão fazer essa descrição. A partir dessa descrição, reflitam o que é catalogar, certo? Então, estamos combinados. Essa é a atividade que vocês vão desenvolver junto com o tutor presencial. A biblioteconomia, ela está dentro de uma grande área chamada ciência da informação. E o que é a ciência da informação? A ciência da informação reflete, teoricamente, a respeito do processo de produção, fluxo, tratamento da informação, como essa informação vai ser trabalhada para que ela seja disseminada para uso da população em geral. Vocês podem trabalhar em bibliotecas ou não, ou já trabalham ou futuramente irão trabalhar em alguma unidade informacional e vão precisar permitir o acesso dos usuários aos objetos informacionais que existem na biblioteca. Primeiramente, tratando de ciência da informação, nós precisamos passar para vocês também o conceito de informação e conhecimento que vamos trabalhar na disciplina. O que é o conhecimento? Aqui nós vamos ver o conhecimento como aquilo que está na mente, aquilo que faz parte do conhecimento adquirido, do que nós adquirimos ao longo da nossa vida, ao longo do nosso trajeto até hoje. E aí, esse conhecimento é uma visão de mundo, então é interior, é individual. A informação nós vamos considerar aqui como, a partir desse conhecimento ser registrado em alguma mídia, esse conhecimento se transforma em informação, certo? Então lembrem bem do conceito de informação e conhecimento que será trabalhado na disciplina. Desde os primórdios, o homem ele costuma buscar formas de organizar, a organização do conhecimento, esses estoques de conhecimento. Então, na antiguidade, foi iniciado na Biblioteca de Alexandria, os primeiros catálogos foram iniciados pelos responsáveis, pelos bibliotecários, os responsáveis por essa biblioteca. Depois, na Idade Média, os monastérios eram os detentores, praticamente, desses estoques de conhecimento. Os livros estavam, assim, a serviço do rei e o instrumento de comunicação livro era utilizado também como poder e como status, tanto na Antiguidade como na Idade Média. Esse paradigma de guarda, de aprisionamento, é importante que vocês saibam diferenciar depois de um paradigma pós-custodial, que nós vamos também explicar aqui. Não somos mais atuantes nesse sentido da guarda. Nós já falamos aqui, vamos sempre repetir isso na disciplina. Nós não estamos como profissionais para guardar documentos, guardar livros e não querer que eles estejam à disposição das pessoas. Com o advento da imprensa, que foi descoberta por Gutenberg, houve uma ampliação muito grande na produção dos livros. Depois da imprensa surgiram os anais de eventos e os periódicos científicos. A partir disso houve uma necessidade maior de controle dessa produção bibliográfica, que era exclusivamente livro, revista, anais. Então era dentro do contexto mais da produção intelectual, mas cientificamente falando. Após a Revolução Industrial surgiu mais o conceito da biblioteca como serviço, não apenas mais como um tesouro.
Ou seja, o poder e o status e o poder. Então, havia o exercício do domínio da sociedade na Antiguidade e na Idade Média, e após a Revolução Industrial isso foi mudando aos poucos. Nós temos vários tipos de registros, como nós falamos aqui. Depois da Revolução Francesa, se formos pensar em um marco histórico, mas isso aqui é um marco histórico básico que nós estamos citando, outras fontes de informação foram consideradas como prova, como a fotografia, que vocês podem observar na tela, o disco de vinil, que já foi tratado aqui, mapas, materiais audiovisuais, como filme, foi tratado como fonte de informação e elemento de prova, que antes era dado apenas ao livro e à revista. Com esse crescimento informacional, vamos fazer uma analogia agora ao seguinte. Nós temos a oportunidade de pesquisar no Google, praticamente todos os dias, nós precisamos pesquisar alguma coisa. Só que às vezes pesquisamos a respeito de uma determinada... utilizamos um termo, uma estratégia de busca, que ela não é localizada rapidamente. Vou dar um exemplo. Eu preciso pesquisar sobre música. Você pode precisar pesquisar sobre um tipo específico de música. Eu pesquisar sobre música no geral e você pesquisar sobre música clássica. E aí? Será que nós vamos encontrar rapidamente aquilo que nós queremos? Então imaginemos o seguinte, nessas bibliotecas que nós já citamos, nas unidades informacionais que foram surgindo na evolução da sociedade, imaginem um acúmulo desses tipos de mídias, essas tipologias documentais que nós já tratamos, sem conseguir ser localizadas, sem ter uma estratégia de identificação para que pudessem ser recuperadas. Tratamos aqui recuperadas, não é a restauração do objeto informacional em si, mas a recuperação no sentido de localizar para que possamos satisfazer as nossas necessidades informacionais. Então lembrem, recuperar é localizar, identificar o que eu quero como para satisfazer a minha necessidade de pesquisa. E também tratamos de objetos informacionais, não vamos falar mais de materiais bibliográficos. O conceito é objeto informacional, porque qualquer mídia que tiver o registro do conhecimento que nós falamos no início da aula. Foi aí que surgiu o controle bibliográfico universal, que é uma atividade que pretende controlar, mas na verdade não é o controlar como na antiguidade de exercer o poder, o domínio sobre a sociedade, mas é o intercâmbio de informações, permite o controle e o intercâmbio de informações das publicações que são editadas no mundo. É fato que o controle bibliográfico universal, ele muitas vezes é visto como uma atividade utópica, porque vocês podem pensar, é impossível controlar tudo que é publicado. Então, organismos internacionais procuraram definir parâmetros, regras e estabeleceram políticas que possam viabilizar, minimizar esse excesso de informação perdida. E assim, a pessoa poder identificar onde existe uma determinada informação que deseja. O controle bibliográfico universal, ele foi institucionalizado através da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, e a Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliográficas, a IFLA. Ele, atualmente, precisamos vê-lo como um instrumento de preservação da memória. Ou seja, ele permite isso, mas não pensemos na memória como remeter ao passado. Nós estamos nos remetendo apenas ao passado, estamos conhecendo o que existiu no passado. Não, vamos pensar na memória como vida. A memória em estado de transformação constante. A preservação da memória no sentido de torná-la disponível para que esta memória ela possa permitir a construção de novos conhecimentos e também a inovação, pois o nosso país ele ainda é muito carente
em ideias inovadoras, em projetos inovadores. E isso vocês podem viabilizar atuando como profissionais que tenham esse feeling, essa dinâmica de permitir o acesso às informações o máximo possível. As políticas que são relacionadas à execução do controle bibliográfico universal, elas foram estabelecidas pela IFLA e a Unesco e foi definido que cada país precisava colaborar de alguma forma seguindo os parâmetros e as regras. O país, nacionalmente, precisava ter uma agência bibliográfica nacional. O que é isso? Seria uma agência que iria desenvolver as atividades que passassem as informações para a Unesco e a IFLA. Geralmente, a Agência Bibliográfica Nacional é a Biblioteca Nacional de cada país. Nem sempre acontece dessa forma, mas geralmente é assim. Uma atividade desenvolvida na Agência Bibliográfica Nacional é o depósito legal. O depósito legal ele é regulamentado por lei. As leis 10.994, de 14 de dezembro de 2004, e a lei 12.192, de 14 de janeiro de 2010. O que diz o depósito legal? Que a editora ou o editor pessoa física ou a editora pessoa jurídica precisa doar um exemplar ou mais de um exemplar a um órgão público, que aqui no Brasil seria a Biblioteca Nacional, para que assegure a coleta e a preservação dessa memória coletiva do país, para também permitir a construção da bibliografia nacional. A bibliografia nós precisamos entender que não é específica de uma única unidade organizacional, diferentemente do catálogo. O catálogo, ele descreve as obras existentes em uma única biblioteca. A bibliografia não, ela é referente a tudo que é publicado no país, nacionalmente falando. Além do depósito legal, nós temos o número normalizado do livro, o número internacional, não é nacional, é número internacional do livro. Nós temos um CPF, como pessoa física, nós temos o CPF que ele individualiza o cidadão. O livro também tem um número que serve para individualizá-lo. Nenhum outro livro tem um número igual ao outro. Ou seja, o ISBN, que é o número normalizado internacionalmente para o livro, ele é único para cada obra. Onde fica localizado o ISBN? Como vocês podem perceber, ele fica localizado na quarta capa do livro, que é o que nós chamamos, não é a capa da frente, mas o verso, se for assim, se pudermos falar, mas é a quarta capa, como nós chamamos na área, e na ficha catalográfica. O ISBN, ele é dado pela Biblioteca Nacional, a agência do ISBN, e vocês podem ter acesso entrando no site da Biblioteca Nacional, conseguir saber quais são os passos para retirar o ISBN. Um outro número que é muito utilizado e que serve para contribuir para o controle bibliográfico universal é o número normalizado internacional para publicações periódicas. Os livros recebem um número e as revistas e publicações periódicas também têm um número chamado ISSN, que é dado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia no Brasil. Então, os dois órgãos públicos que atuam como Agência Bibliográfica Nacional no Brasil é a Biblioteca Nacional e o IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Com o surgimento dos acervos digitais, os periódicos digitais, os e-books, ou seja, qualquer tipo de documento em ambiente digital, surgiu a necessidade de um código também que individualiza o objeto digital, que é o DOI, referente ao Digital Object Identifier, que vocês podem observar que ele não é exclusivo para um periódico em si, como o ISSN é. Ele também descreve verbetes,
de enciclopédias online, ele descreve o artigo, ele individualiza o artigo em si, não apenas só o periódico. O periódico é o ISSN que é utilizado. Outra política utilizada é a catalogação na publicação. Nós podemos perceber o que é uma catalogação na publicação quando pegamos um verso da folha de rosto de um livro. Como nós podemos mostrar para vocês, a ficha catalográfica no verso da folha de rosto de um livro é feita pela Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato Nacional de Editores de Livros aqui no Brasil. Não é na Biblioteca Nacional, é por esses dois órgãos. E a catalogação na publicação, ela tem uma ordem de cada informação que vai ser colocada na ficha catalográfica. Essa ordem depende de quais são as informações que vocês vão colocar. Qual é o autor? Qual é o título do livro? Qual a pontuação que vai ser utilizada? Além dessas regras que precisam ser seguidas, porque não adiantaria uma pessoa fazer uma ficha catalográfica iniciando pelo título, um outro órgão começar pelo autor, um outro órgão começar pelo número do ISBN. Então, não ficaria uniformizada essa atividade. Por isso, nós utilizamos o Código de Catalogação Anglo-Americano, que também vocês podem observar, que é o código que padroniza a ordem dessas informações, quais as informações que vão ser colocadas na ficha catalográfica. A ficha catalográfica, além de conter as informações físicas do livro ou de qualquer outro objeto informacional, ela também traz o número de classificação, que é dado através de códigos de classificação utilizados na área de biblioteconomia. Esse número, ele se refere ao assunto do objeto informacional, ou seja, de que o livro trata, se ele é de sociologia, se ele é de filosofia, se é sobre música, se é sobre catalogação, enfim, o assunto do livro ou de outra tipologia documental. Além disso, esse número de classificação ele é acompanhado pelo número de Cáter, que no caderno vocês têm todo o histórico do que é o número de Cáter, o que é o número de classificação. O número de classificação vocês vão estudar especificamente na disciplina Representação Temática. Não é na nossa disciplina de Catalogação Descritiva. Em Catalogação Descritiva, nós vamos aprender a descrever fisicamente os objetos informacionais. Em Representação Temática, vocês vão definir quais os assuntos e gerar códigos para esses assuntos para serem localizados nas estantes ou na biblioteca ou na outra unidade informacional que vocês trabalhem. O número de Cáter ele se refere ao sobrenome do autor. A letra maiúscula ela se refere ao último sobrenome do autor. O número vocês podem extrair da tabela de Cáter e a letra minúscula se refere ao título da obra. Essa ficha catalográfica, as regras que vocês devem seguir para construir a ficha catalográfica, para serem usadas ou no catálogo manual ou no catálogo automatizado, é baseada nas normas do Código de Catalogação Anglo-Americano, a segunda edição revisada do ACR2, como nós chamamos em catalogação descritiva. Catalogar são vocês que vão construir esse conceito junto conosco. Já falamos aqui e repetimos, vocês vão postar no fórum e essa vai ser a atividade que vocês vão realizar junto com o tutor presencial. Falando em catalogação, nós precisamos lembrar de um termo também muito falado na área, que é catalogação cooperativa. Mas o que é isso? Quando os catálogos manuais eles foram elaborados, dificilmente um profissional que trabalhava em uma biblioteca poderia ter acesso a um outro catálogo manual de uma biblioteca que estivesse na Grécia,
na Inglaterra e nós que estávamos aqui, ou o profissional que estava aqui, não tinha acesso a esse catálogo. Então era difícil saber o que existia em outras bibliotecas com a utilização apenas de catálogos manuais. A partir do momento que a Biblioteca do Congresso norte-americano criou o formato MARC para intercâmbio de dados, foi possível também, mais posteriormente, a automatização dos catálogos de bibliotecas. Esses catálogos, eles facilitaram o intercâmbio de dados e que nós agora podemos saber o que existe na Biblioteca do Congresso americano, na Biblioteca britânica, e eles também podem saber o que temos em nossas bibliotecas brasileiras. Isso se a biblioteca utiliza o catálogo automatizado. Nós não vamos estudar o catálogo automatizado agora nessa competência, mas na competência 3 iremos tratar um pouco mais sobre eles. Porém, não vamos nos aprofundar porque esse é um assunto de automação de bibliotecas. Vamos apenas citar alguns catálogos. Um exemplo de catalogação cooperativa que nós podemos utilizar é o seguinte. Na Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, utilizamos o sistema Pergamon para catalogação automatizada de acervos, seja bibliográficos ou outros tipos de documentos. O Pergamon, ele faz parte, o sistema da Universidade Federal de Pernambuco faz parte de uma rede, que é o catálogo da rede Pergamon. E nós podemos, clicando nessa caixa que tem Z39.50 que vocês podem observar, vocês podem buscar a informação que vocês digitarem na estratégia de busca de vocês, conseguir localizar essa informação não apenas na biblioteca da UFPE, mas também é possível localizar na Biblioteca do Congresso, na Biblioteca de Toronto, no Canadá, dentre outras várias bibliotecas. Esse é um exemplo de catalogação cooperativa, um exemplo prático, porque a teoria vocês vão sempre buscar no caderno que está no ambiente virtual para vocês. Para finalizarmos, nós queremos lembrar a vocês sempre da diferença entre o paradigma de guarda, custódia e o paradigma pós-custodial, que é o que nós devemos atuar para viabilizar como profissionais da informação. Nós somos elementos fundamentais na disseminação da informação. Então, esqueçam o perfil de pessoas que estão em qualquer unidade informacional guardando livro, revista ou qualquer que seja. Então, contamos com vocês para, além de atuar nesse sentido, buscar novos conhecimentos, além do que nós estamos colocando no ambiente virtual para vocês. E também os convidamos a assistir um vídeo que nós deixaremos no ambiente virtual para que vocês possam entender melhor esse processo de registro do conhecimento ao longo do tempo. Bem, finalizamos por aqui e até a próxima semana.